Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. E hoje com um convidado muito especial aqui no programa Daniel Dias, no podcast Daniel Dias, o pastor Davi. Pastor Davi, ele é do Ministério Assembleia Madureira, que fica lá no Jacaré, o ministério dele, tá certo? Eu mesmo estive lá no sábado, o conheci faz 2 semanas, um homem de Deus, e vocês não perdem por esperar essa entrevista que, olha, vai ter temas polêmicos e vocês realmente vão ver um homem que não foge das perguntas, tá certo? Que esse é minha característica, gente que não foge de pergunta. Olha, agora é o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor, vamos lá. Esse tema eu não falei no começo, mas vou falar agora que a gente está nos bastidores aqui falando sobre isso. Olha, para mim, eu classifico que alguns públicos votam no Lula, né? O primeiro público seria um servidor público, o mau servidor público. Existem, não vamos generalizar, bons servidores públicos. Eu fiz até recentemente uma matéria em frente ao fórum sobre a reforma administrativa. Poucos quiseram falar, mas os que falaram, eu não devo nada, eu vou falar porque eu trabalho bem e eu me garanto no que eu faço. Ótimo, parabéns. Faz o certo. Porque eu sou um profissional liberal, né? Eu sou prestador de serviço, se eu não fizer bem meu serviço, ninguém me chama mais. O CLT, se não fizer, é demitido. Mas o funcionário público morre de medo da reforma administrativa, os maus, né? Não os bons. Porque querem ficar nessa mamata eterna de 1 ano, 2 anos de atestado, ou te atenderam muito mal, né? Quem que já não foi mal atendido por um servidor público? Enfim, esse é um dos públicos que pensa nele mesmo e quer o Lula. O segundo público é o cara que o sistema Paulo Freire, né, que o Lula colocou nas escolas para emburrecer cada vez mais. Haja visto que tem aí uma pesquisa recente que os pais que não têm faculdade têm mais QI do que os filhos de hoje que têm faculdade. Tu vê como é que a gente está nesse ensino, essa porcaria de ensino que a gente tem aí, sistema Paulo Freire, para emburrecer e os estudantes não pensarem, e os estudantes tudo votam no Lula, que as universidades é um grande antro esquerdista. Aí o terceiro público são os bandidos, claro, que eu vi até um vídeo do PCC que vazou, que diz que esse atual governo não negocia com eles e que no governo Lula era mais fácil a negociação, né? Haja visto que ele entrou aqui no Complexo do Alemão, no meio do Complexo do Alemão, nunca ninguém entrou na história, para poder negociar provavelmente com bandidos. Esse é o terceiro público que vota no Lula. O quarto público que vota no Lula, para mim, né, é aquele ignorante realmente. Né? Mas hoje qualquer um se informa se quiser, tem internet e tal ou não. Mas o ignorante que eu falo é aquele cara de ignorante de marré mesmo. Né? Aquele cara que realmente nunca se informou em nada, extremamente analfabeto ou quase que analfabeto. E esse cara aí realmente eu dou um desconto. Certo? E o quinto público, para mim, é inadmissível. Vamos ver agora a condição do que o pastor vai falar pra gente. O quinto público, para mim, um cara que diz que é convertido, hein? Que vive os caminhos do Senhor, que não está mais no mundo e que vota no Lula, esse é o pior de todos os públicos. Porque ele está votando em alguém que propaga aborto, propaga a legalização das drogas, propaga ideologia de gênero nas escolas. Um amigo meu recentemente chegou e falou que o filho dele, de 4 anos de idade, veio da creche vestido com roupa de mulher. Sorte que ele era evangélico, foi lá e falou numa boa lá. E se fosse uma pessoa, um cara esquentado, não? O que não ia dar, né, isso? Então, assim, pastor, como é que o senhor vê? Eu vi um pastor, inclusive, falando que era normal isso, esses dias na internet, falando que era normal. E eu sou um pastor de uma grande igreja, e na minha igreja é normal. Claro, na grande igreja os pastores de grande igreja vão achar tudo normal. Grandes negócios, grandes fiéis em potencial. Aí eles sempre vão falar o que o cara quer ouvir. Como é que o senhor analisa aí uma pessoa que está convertida realmente
e falar que vota na esquerda sendo ele uma pessoa consciente, não um ignorante total. Daniel, enquanto o ser humano governar, sempre vai haver problemas. O que o cristão, diante dessa sociedade, diante da política, deve ter essa consciência é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz. Porque a nossa base é Cristo, é a palavra. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável e santo, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto racional. Aí vem o verso 2. E não vos conformeis com este mundo. E essa palavra, não vos conformeis, essa palavra conformeis, a etimologia da palavra é não entrar na forma. Porque essa forma é um sistema. E o sistema é corrupto. O sistema é um sistema falido. Independente de A, independente de B. O sistema é falido. E ninguém na face da terra vai dar jeito no Brasil. É lamentável isso. Por quê? Porque é um sistema humano. Pensamentos humanos. Onde há pensamentos de alguém que pode estar do seu lado querendo destruir a sua vida. Então, baseado nisso, concernente aquilo que a palavra de Deus diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideologia do Lula é uma, de Bolsonaro é outra. Claro, cada um tem o seu posicionamento e a gente com certeza vai se posicionar ao lado de quem quer, né? Deus acima de todas as coisas, família. Esse é o nosso posicionamento, né? Família, Deus, pátria. Eu já fui militar, mas antes de ser militar eu cantava muito o hino nacional na escola onde estudava, né? Botava a mãozinha no peito e começava a cantar o hino nacional. Coisa que não existe mais, né? Não existe mais, mas mesmo assim ainda nós encontramos ainda alguns ali para poder, né, manter essa chama acesa. Mas na verdade, você que é patriota, você tem a chama dentro de você, independente do governo. Independente de qualquer coisa, a certeza, ela está dentro de você, independente do governo A, independente do governo B. Vejam, isso não é diferente no mundo antigo. Parece que é o cenário que eu também estou vendo hoje. Eu vejo o cenário bíblico. Por quê? Porque no mundo judaico, eles esperavam o Messias. Só que o Messias que nós vemos na própria palavra, e que na verdade a gente não vai encontrar essa palavra Messias nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar em temas. Messias ou prometido. Porque esse termo Messias é um termo meramente político. E que Cristo nunca quis ser chamado de Messias. Se tem um termo que Jesus sempre quis ser chamado, é Filho do Homem. Então o mundo judaico estava esperando o Messias. Um rei com coroa, um rei com espada, um rei com cavalos e cavaleiros, para destronar o Império Romano. Então, de fato, eles colocavam uma expectativa nesse Messias. Há de convir, se a gente parar para analisar e estudar, já se passaram 2000 profetas dizendo que era o Messias, mas na verdade não era. Mas quando chegou o verdadeiro Cristo, Filho de Deus, eles rejeitaram. Então esse termo político, Messias, esse termo Messias, é meramente político. Porque qual era a preocupação do mundo judaico? Que fosse liberto do Império Romano. Que o Messias destronasse o Império Romano. Só que
Cristo, ele nos dá uma concepção completamente diferente de poder. Enquanto o mundo judaico estava esperando um Messias com coroa, espada, ele não vem montado em um cavalo, ele vem montado em um jumentinho. E o poder que Jesus veio proporcionar é um poder para expulsar demônios. Era um poder para você estender as mãos e o leproso ser curado. Não era um poder bélico, não era um poder de guerra, nunca foi. Enquanto o mundo judaico está esperando um Messias, um rei que pudesse destronar o Império Romano, o céu estava reservando um Cristo, um Salvador. Enquanto o mundo judaico estava esperando alguém com poder bélico para destruir, destronar o imperador, o céu estava preparando um parente remidor, aquele que pudesse estender as mãos naquela situação, naquela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. Então, o mundo antigo viveu exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. Um exemplo, por exemplo, existe uma corrente teológica que Judas traiu Jesus por questões políticas. Outro caso, João Batista, quando estava preso, João Batista mandou perguntar: é ele ou vai vir outro? Ou seja, é ele que vai nos libertar, porque estava preso. Ou vai ser outro que ainda vai vir? Então, esse pensamento, existe uma corrente teológica muito forte, dizendo que o que João também estava esperando era o Messias. Era um termo político. Era alguém que pudesse destronar. Mas, na verdade, João Batista, de fato, morreu. Foi decapitado. E Judas traiu, por conta da concepção política. Mas, na verdade, Cristo nunca veio com essa concepção política. Bem porque, se a gente parar para analisar, enquanto o inferno preparava o império destrutivo, Cristo veio e reservou para nós, através do Evangelho, um reino, em que Ele é o nosso rei. E a própria Bíblia diz que se a gente estiver nele, há vida, e a vida com abundância. Então a minha vida está nele. Por isso que eu tenho vida e vida e abundância. O poder que ele proporcionou, e isso mexeu, Daniel, na cabeça de muita gente. Isso foi de encontro à concepção de muita gente. Como pode? A gente esperando o Messias, a gente esperando alguém que pudesse destronar, e ele vem com essa concepção de poder diferenciado, esse poder de expulsar demônios, curar enfermos, curar leprosos. Isso as pessoas não entenderam. Mas graças a Deus, através do seu convite, o Senhor me permitiu estar aqui para dizer que esse poder não é político, não é bélico, não é de guerra. Esse poder é aqui, ó, como ele falou, ele mesmo falou, poder de amar. Porque nós nos preocupamos, Daniel, em um poder bélico, de guerra, de lança, espada. Mas aquilo que você falou, não foi o que eu falei, você que falou. Quando você chegou na congregação, poder de amar. E cadê esse poder? É esse poder que Jesus Cristo veio nos proporcionar. Independente, ele é um dos temas. Independente de ser cracudo, independente de ser drogado, independente de ser político corrupto, esse amor, não estou dizendo que ninguém é perfeito, não estou dizendo isso. Mas quando nós experimentamos o verdadeiro amor de Deus, que quando bate aqui, reflete aqui. Não é concordar com o erro, mas é amar a alma que tem dentro dele. E quando a gente ama a alma que a pessoa tem, gente, não tem político, não tem politicagem, não tem problema, não tem dificuldade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando nós temos esse poder de amar, de perdoar, de ver, e às vezes até se colocar num lugar do outro, porque para a glória de Deus, eu tento fazer isso.
me colocar na posição do outro. A empatia, né? E podemos também fazer essa pergunta. O que Jesus faria em uma determinada situação que a gente já passou? O que Jesus faria? Essa é a pergunta. Inclusive, dos 9 dons espirituais, lá em Efésios, o único dom que vai permanecer no Gálatas, paraíso, né? em Gálatas. Gálatas. Isso. O fruto. É o dom do amor, né? Sim, é o único amor. dom dos 9 dons espirituais que nós temos para usar. Não aqui vai na adiantar Terra, profecia. porque isso já não vai precisar mais, não. É só o dom do amor que vai continuar no céu. Mas, colocando aqui, tu estava falando de cracudos, e só para resumir aqui o meu entendimento do que tu falou, trocando em miúdos bem rápido, uma pincelada, né? Ou seja, eu perguntei sobre um evangélico convertido, não um evangélico uba-uba, um evangélico convertido. Convencido, né? Convencido, não convertido, né? Votar na esquerda, o senhor foi assim, bem sutil, mas para um bom entendedor pigaleta, o senhor falou, nós defendemos os valores cristãos, de pátria, família, palavra de Deus, né? Por mais que o Bolsonaro não seja um evangélico, é o único que está defendendo ainda isso. E o outro lado não. Então, trocando em miúdos, o senhor disse isso. E trocando em miúdos, o senhor também disse o quê? Que não devemos esperar em políticos, esperar sempre De em jeito Cristo, nenhum. né? Porque por mais que eu tenha uma estima... Você trabalha, você corre atrás? Sim, com certeza. Você corre atrás, você trabalha. Verdade. Porque o que acontece, Daniel? Não devemos esperar nada do governo. A fé judaica é completamente diferente da fé dos brasileiros. Vamos dizer assim, a fé oriental é diferente da fé ocidental. E eu, querendo ou não querendo, a gente acaba pegando um pouquinho do judaísmo. Querendo ou não querendo, não tem para onde fugir. Do judaísmo na igreja católica, não tem para onde fugir também. A fé judaica é o seguinte: eu vou me levantar pela manhã, vou correr atrás e vou conseguir. Hoje eu sou pastor de uma igreja, mas antigamente, e até hoje se deixar também, para sustentar minha família, eu corro atrás, eu vendo coxinha no sinal, vendo bala no trem. E isso não vai, porque isso, Daniel, isso é princípios. Quando você tem uma educação familiar de que você pode correr atrás e conseguir o teu honestamente, sem derrubar ninguém, você consegue. Você consegue e Deus, ele honra. E tem mais. Deus, ele vai honrar a sua atitude, a prosperidade, porque a prosperidade não é para crente. Não é só para crente, porque Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Deus, ele é Deus. Deus não tem poder, ele é o próprio poder. Então, quando porque o sol nasce para os justos e para os injustos. Então, quando você tem um posicionamento de correr atrás, tenha certeza absoluta que a prosperidade, se você que está me ouvindo agora, se você é da Umbanda, Quimbanda, se você é da Macumba, se você é evangélico, se você não é, aqui, se você correr atrás, você vai conseguir de uma maneira honestamente. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, independente da sua fé, da sua religião. Porque uma coisa é uma crença, outra coisa é você saber onde vai morar depois que morrer. Isso já é uma outra questão. Mas como ser humano, né, eu posso correr atrás e ser abençoado, e você também pode. Se você quiser que eu te ajude, vender balinha no sinal para você ser abençoado juntamente com a minha família, pode me passar mensagem aí que eu vou também, porque eu sou disso.